Olá, queridos, bom dia. Quero convidar você a estudar mais um salmo comigo. Hoje, o salmo de número 50. Chegamos a um terço, desse que é considerado o Inário de Israel, o livro de Salmos. E o título desse salmo é A Natureza da Verdadeira Adoração. Esse salmo, que é chamado de um salmo didático, que traz um ensinamento, ele se aproxima mais de uma tradição profética do que essa ênfase na sabedoria. Por que eu estou dizendo isso, Porque ele começa com esse pronunciamento de Deus, dando ênfase a uma adoração verdadeira. E ele vai demonstrar uma acusação de Deus contra o povo de Israel que vivia em pecado. Por isso, então, essa ênfase profética, Um momento em que Deus julgaria esse povo. Deus, o Salmo, vai falar sobre a adoração aceitável, ao invés de uma adoração simplesmente religiosa, e também a moralidade social. São dois temas dominantes nesse Salmo, que faz um paralelo, com os 10 mandamentos também, Porque a adoração aceitável tem a ver com aqueles 4 primeiros mandamentos, que governam o nosso relacionamento com Deus, e depois a moralidade social, esse agir social. Isso tem a ver com os 6 últimos mandamentos, dos 10, que tratam do nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, para a gente examinar esse salmo, eu dividi em algumas partes aqui, esse salmo de hoje, e quero convidar a estudar, a você estudar comigo esse salmo. Então, a primeira parte tem a ver com esse pronunciamento de Deus, o julgamento, Depois a gente vê uma acusação contra essa religiosidade deles e, por último, essa acusação contra a rebelião desse povo. Vamos estudar juntos, mas antes disso vamos colocar esse momento nas mãos de Deus. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa manhã, te louvamos pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. E te pedimos, Senhor, para que a tua palavra não seja apenas, sua palavra ensinada e estudada não seja apenas uma fonte de conhecimento, de aumentar o nosso conhecimento, mas sim seja um instrumento de transformação em nossas vidas. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, a primeira parte tem a ver com essa citação do juiz supremo, nosso Deus. Dá uma olhada aí, versos 1 a 6. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que tem uma linguagem mais simples. A palavra de Deus diz assim, Salmo 51. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Essa expressão, do nascente ao poente, traz aquela ideia do Oriente ao Ocidente, trazendo então a imagem de que ele está falando com toda a terra, Toda a terra. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Esse resplandecer de Deus é uma indicação, da aparição de Deus. Nosso Deus vem, o salmista afirma. Certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. A primeira expressão usada aqui no versículo 1 é essa declaração, Fala o Senhor, o Deus Supremo. Então, esses primeiros versos vão trazer aquilo que a gente pode chamar de teofania, uma aparição de Deus profética, ou seja, que aponta para o futuro. Deus então vem julgar Israel, vem julgar o seu povo. Essa manifestação ela se realiza lá em Sião e no Monte Sinai, e tem aqui então esse aspecto de julgamento.
Então, outros povos vão ouvir esse julgamento, mas o julgamento é para o seu povo. Então, os céus e a terra são chamados aqui como testemunhas silenciosas, né, daquilo que Deus vai fazer. Então, a primeira parte desse salmo, nós temos esse pronunciamento, né, que foi escrito por Asaf. Esse é um salmo de Asaf. E ele fala sobre Deus, que é todo-poderoso e não vai deixar o seu povo sem julgamento. O salmista vai mencionar, então, essas duas acusações, né? Ele vai falar contra o ritualismo de uma adoração que não é verdadeira e também sobre a rebelião do povo, né? Que fere a moralidade social. Então vamos a essas duas acusações. A primeira está aí nos versos 7 a 15, que tem essa descrição, né, do ritualismo. Diz assim a palavra de Deus: Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios nem pelos holocaustos que sempre me oferece. Não tenho necessidade nenhuma de novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Então Deus deixa claro a sua soberania sobre o mundo e o que ele quer de verdade de Israel. Ele começa no verso 7 dizendo: Ouça, meu povo. Deus está falando ali com o devoto formal, aquele que prestava ritual, esse sacrifício a Deus regularmente. Se a gente for aplicar para nós como igreja, né, ele estaria falando com aquele crente que vai à igreja, né, com aquele que dá o seu dízimo, que faz a adoração pública, esse que é o devoto, né, a Deus. Mas Deus tem um julgamento, né, e ele vai condenar qualquer tipo de sacrifício que tenha uma motivação errada. É sobre isso que o Salmo adverte. O texto deixa claro que Deus não depende não depende de sacrifício humano, né? Ele não precisa de nós, do nosso sacrifício. Ele espera e deseja muito, né, que nós tenhamos então um coração cheio de ações de graça, um coração grato. Ele espera que nós tenhamos esse cumprimento dos votos, aquilo que nós propusemos dar para Deus um dia, né? Aquilo que nós declaramos fazer quando nós nos dissemos seguidores de Jesus. E ele fala de uma oração sincera. Então, queridos, né, nessa semana, a ideia é que nós não cumpramos, né, aquelas nossos compromissos com Deus, né, o nosso devocional da Palavra de Deus, né, diário, ou a participação nos programas da igreja, né, PGA, culto, escola bíblica, que a gente não faça esse tipo de coisa de maneira automática, de maneira religiosa, mas que a gente busque intimidade com o Senhor, que a gente se relacione com Deus a cada momento com esses três alvos, né? Primeiro, gratidão em nosso coração por quem Deus é, por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. A consciência, né, de que nós fazemos para o Senhor aquilo que um dia nós votamos que faríamos, né? Quando nós assumimos esse compromisso, quando nós nos dissemos seguidores de Cristo. Então, que isso seja uma realidade, que a gente seja de fato seguidor sincero de Cristo. E
uma oração sincera, que também é fruto de um coração sincero. Eu não estou fazendo só porque eu me comprometi a fazer, eu estou fazendo porque eu tenho prazer nisso, porque, porque eu me relaciono de verdade com Deus. Então, na terceira parte do Salmo, nós temos a segunda acusação de Deus, né? Uma acusação contra a rebelião do povo. Dá uma olhada aí comigo nos versos 16 a 23. A palavra de Deus diz assim: Mas ao ímpio Deus diz: Que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna o seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. A sua boca está cheia de maldade, a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Esse julgamento de Deus, né, acusa aos hipócritas dentro de Israel que proclamavam, né, guardar a lei de Deus, mas que usavam essa guarda da lei como uma justificação para os seus procedimentos, seus maus procedimentos. Né? Era tudo um fingimento. No relacionamento com as pessoas, eles demonstravam que não era verdadeira a sua adoração. E mesmo que Deus tenha guardado silêncio por um tempo, o que o texto aqui diz é que ele vem retardando o castigo, mas o momento da reprovação chegaria. E queridos, se a gente aplicar isso, né, para as nossas vidas, né, esse mesmo princípio para as nossas vidas, isso deveria produzir em nós, né, um grande temor. Porque a gente enxerga aqui, né, que Deus, né, ele continua sendo santo, e por mais que nós vivamos hoje, né, no tempo da graça, isso não mudou a natureza de Deus, não mudou a sua santidade e aquilo que ele espera de nós, né, na nossa vida cristã. Então não basta, né, a gente ter um relacionamento com Deus de fachada. Nós precisamos viver de maneira que agrade de fato ao Senhor. A palavra de Deus em Hebreus 10:31 vai dizer que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque, queridos, o nosso Deus é um Deus amoroso, mas também é um Deus justo e por isso ele precisa condenar o pecado. Sendo assim, nos últimos 2 versos, o nosso supremo juiz oferece uma solução. Até a conclusão no 22 e no 23 a solução. A conclusão do 22 é: considerem isso vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Julgamento de Deus. E verso 23: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, veja o que Deus espera de nós aqui. É um relacionamento autêntico com Ele, que é fruto dessa gratidão pelo que Ele tem feito por nós. Né? O texto, então, diz que agir assim honra a Deus, e isso nos livrará do seu juízo. Que a nossa semana, então, seja marcada por esse tipo de atitude. Né? Gratidão em nosso coração por quem Deus é, por aquilo que Ele faz, né? Pelo cuidado dEle pelas nossas vidas. Esse compromisso, né, de nós cumprirmos aquilo que um dia nós nos comprometemos a fazer e vivemos a vida cristã de forma que agrade a Deus. E também uma oração sincera diante de Deus, né? Colocando nossos corações nas mãos do nosso Deus. Vamos fazer isso agora mesmo e clamar pela graça de Deus mais uma vez na nossa vida, né? Renovada para esse dia de hoje, para essa
esse fim da semana, né? Que isso seja verdadeiro em nossa vida. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendermos a partir da tua palavra. E Pai, nós queremos, numa oração sincera, confessar o nosso pecado, a nossa inclinação, Pai, para fazer só aquilo que nos agrada e não aquilo que agrada o Senhor. A nossa atitude, Pai, tantas vezes de um cristianismo de aparência e não uma fé sincera, um coração totalmente devotado ao Senhor, Pai. Senhor, eu te peço para que o Senhor perdoe o nosso pecado, Pai. Que o Senhor venha ao nosso encontro. Que a tua graça, Pai, que é dada a nós por meio do sacrifício de Cristo, nos fortaleça e nos ajude, Senhor, a vivermos vida de gratidão, vida de intimidade com o Senhor, vida que de fato agrade e adore ao Senhor. Nos livra, Senhor, de todo ritualismo, de toda tradição, de tudo aquilo que a gente pode ter a tendência de se apoiar, ao invés de ter relacionamento verdadeiro com o Senhor. Faz-nos, Senhor, uma igreja firme na Tua palavra, entendendo quem o Senhor é e buscando praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos vocês, que Deus abençoe o seu dia e o seu resto de semana. Um abraço.